Alô, Felipe Luiz, chegou a hora de Luiz Araújo no Flamengo. Com a lesão de Bruno Henrique, eu vou falar para você o que eu faria. Colocaria Plata jogando como centroavante ou falso 9, como queiram. Ele sabe desempenhar essa função. E o Luiz Araújo, de repente, vindo de trás, fazendo uma dupla com o Arrascaeta nessa partida contra o Fluminense, no jogo desta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã. Luiz Araújo merece e faz por onde ser titular do time do Flamengo. Quando entra muito bem. Vamos ver se ele consegue manter o ritmo à medida que começam os jogos também. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Eu peço desculpas por não estar no meu estúdio, né? Estou aqui no Band Esportes, na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde faço um programa. E gostaria de falar muito sobre esse Fla-Flu e dar alguns insights que podem ser interessantes, né? Quem sou eu para falar o que o Felipe Luiz tem que fazer ou deixar de fazer? Eu não tenho essa pretensão. Mas a gente pode dar uns pitacos aqui em relação ao time do Flamengo, que vai entrar em campo logo mais para enfrentar o Fluminense pela decisão do Campeonato Carioca. Em primeiro lugar, o torcedor do Flamengo tem que entender que é o seguinte: é uma decisão de um campeonato, não é nem secundário, é terciário, tá? Então, assim, o time do Fluminense está arrumado e tal, talvez chegue com mais gás do que o próprio Flamengo. O Flamengo sofre com muitas lesões nessa partida decisiva. E não é o fim do mundo, né? Mas eu tenho confiança de que o Flamengo vai conseguir conquistar esse bicampeonato carioca. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site da BandBet, é a Bet da Band, bandbet.bet.br. Faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado na tela do seu celular. E é claro que vai ter mercado para a grande final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Acesse o site, já está lá inclusive o BandBet Multiplica com as melhores oportunidades do mercado para você. O que é o BandBet Multiplica? É a odd turbinada para uma determinada combinação. Então vamos lá apostar no Flamengo com odd turbinada. Lembrando que é para jogar com responsabilidade e é para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo aqui, eu colocaria o Luiz Araújo para jogar no lugar do Bruno Henrique, cara. Bruno Henrique não tem condição de jogo, acho que dificilmente terá condição de jogo também para a partida decisiva, né, do próximo domingo. Então eu acho que o Bruno Henrique, cara, tem que ser substituído pelo Luiz Araújo. Mas assim, não necessariamente o Luiz Araújo ocupando o posicionamento do Bruno Henrique. Luiz Araújo não é esse jogador para ser centroavante, embora possa jogar dessa forma. Ele pode jogar de várias maneiras, né? Pode jogar mais centralizado, pode jogar pela ponta direita preferencialmente, ou centralizado atrás do centroavante, né? Que eu acho que vai ser a função que o Felipe Luiz vai estipular para ele na partida contra o Fluminense. Não que eu ache o Juninho ruim, eu acho que a torcida do Flamengo está pegando muito no pé do Juninho também, chamando de carabagre, aquelas coisas todas. É preciso ter paciência com o jogador que acabou de chegar ao Flamengo. Mas eu prefiro, nesse momento, o Luiz Araújo entrando no lugar do Bruno Henrique do que o próprio Juninho, né? O Luiz Araújo é mais jogador do que o Juninho. Aliás, acho sensacional que o Flamengo não tenha caído naquela história de trocar o Luiz Araújo pelo Matheus Pereira, né? Seria um absurdo, seria uma troca absurda, né? Embora o Matheus Pereira seja um bom jogador, mas eu sou mais
Luiz Araújo entrega muito mais ao time do Flamengo do que o Matheus Pereira, que é um jogador que também arruma confusão. Luiz Araújo não, é boa praça, cara. E entrou bem demais na partida contra o Vasco. No outro jogo contra o Vasco, a vitória por 1-0 do Flamengo no Engenhão, ele não jogou tão bem, né? Aliás, não jogou bem, dá pra gente falar isso. Só que na partida de volta, quando ele entrou, marcou um golaço, jogou muito, inclusive mais centralizado, né? Então, de repente, o Felipe Luiz pode armar um esquema de jogo, um Gerson mais aberto pelo lado direito, para fazer aquelas associações com o Wesley, né? E Arrascaeta e Luiz Araújo mais centralizados, Arrascaeta de repente mais pelo lado esquerdo, Luiz Araújo mais centralizado. E aí, Pulgar, De La Cruz, dá para armar um belo time esse do Flamengo na partida contra o Fluminense, né? O Fluminense, como é que deve jogar em contrapartida contra o Flamengo? Deve ter o John Arias centralizado. Eu acho que ele vai jogar com o Otávio Martinelli, não vai colocar o Hércules para jogar, o que é um erro do Mano Menezes. Eu colocaria o Hércules para jogar, né? Um jogador até que já foi especulado no Flamengo, né? Quando atuava ainda pela equipe do Fortaleza. Eu acho um belíssimo jogador, mas é azar do Mano Menezes, né? Ele vai adotar um esquema mais cauteloso, provavelmente com o Otávio Martinelli, John Arias centralizado, Serna pelo lado direito, em vez do Riquelme, pelo lado esquerdo o Keno e centralizado o Germancano. Eu acho que o Fluminense vai jogar dessa forma, tentando atacar muito o Flamengo pelos lados, né? Só que o Flamengo tem um antídoto para isso, que é o Wesley, né? O Wesley jogando pela lateral direita é um avião. E pelo lado esquerdo deve jogar o Alexandre, né? O Varela foi muito bem nas partidas em que foi exigido como lateral esquerdo. Gostei das atuações do Varela, principalmente defensivamente. Mas, convenhamos, o Alexandre é um jogador da posição que apoia. É um jogador que dá profundidade ao time do Flamengo também. Porque a gente tem aquela ideia, né, de o Alexandre como um lateral mais construtor de jogo, que de fato ele é. Mas é um jogador que também dá profundidade ao ataque do Flamengo. Haja visto o gol que ele marcou contra o Corinthians naquela partida válida pela Copa do Brasil do ano passado. Um jogador que chega ao ataque com enorme competência. E vai precisar mais do que nunca de um lateral que apoie bastante. Porque o Flamengo tá, o lateral esquerdo no caso, o Flamengo vai jogar sem Cebolinha, sem Michael e sem Bruno Henrique. É um baque para o time do Flamengo. Confio na vitória do Flamengo sobre o Fluminense, apesar das lesões, e são muitas nesse início de temporada. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.